Olá meus amigos, aqui é o Master V, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, meus amigos. E hoje vamos arrancar para as top 10 vendas da história do Futebol Clube do Porto. Agora arrancamos já aqui com a 10ª maior venda da história do clube. Falámos de Falcão na época de 11-12, quando se transferiu para o Atlético de Madrid. O Porto vendeu Radamel Falcão ao Atlético por 40 milhões de euros. Porto que tinha contratado o Falcão por cerca de 7, 8 milhões, creio eu, à Colômbia, e vendeu depois por 40 milhões de euros. Hoje em dia, meus amigos, vender o Falcão por esse preço, na altura que ele estava, com 23, 24 anos, por aí, meus amigos, claramente 40 milhões, toda a gente iria crucificar a direção do Porto, né? E Di Falcão foi um jogador fundamental, é talvez o melhor ponta-lança da história do Porto, na minha opinião. Foi um jogador incrível quando passou por cá e claramente destacou-se. 2 anos depois acabou por ser vendido para o Atlético por cerca de 40 milhões de euros. A nona maior venda do Futebol Clube do Porto, falamos aqui de outro companheiro de Falcão no ataque, falamos de Hulk que na época a seguir, em 12-13, foi vendido para o Zenit da Rússia por 40 milhões de euros, o mesmo valor que foi vendido Falcão. Hulk, meus amigos, como eu tinha dito aqui há uns vídeos, no episódio do vídeo que eu falei nas compras do Porto, estamos a falar agora das vendas. Hulk é para mim o melhor jogador da história do Porto, que eu vi jogar, ok? É um jogador absolutamente incrível, malta. Era um extremo absolutamente poderoso, fantástico, incrível. Tudo o que fazia bem. Era o melhor jogador do campeonato na altura, de longe. E foi vendido depois ao Zenit por 40 milhões de euros. Esse era outro jogador que hoje em dia, no seu prime, novo, quando o Porto vendeu para o Zenit, hoje em dia, no mercado que estamos, valeria facilmente 70, 80, 90 milhões de euros, malta. Portanto, Hulk é sim a nona maior venda do Porto, vendendo assim o Porto para o Zenit por cerca de 40 milhões de euros. A 8ª maior venda do Futebol Clube do Porto, falámos de uma venda mais recente, falámos do craque português, do mágico Vitinha. Vitinha que foi vendido na época 23-24 para o Paris Saint-Germain. Foi vendido por 41 milhões e meio. Foi uma venda, meus amigos, que o Porto teve alguma sorte em conseguir ter o jogador naquela época de 2022, ok? Porque o Porto tinha emprestado o Vitinho ao Wolverhampton com uma cláusula de opção de compra de 20 milhões de euros. O Wolverhampton acabou por nunca acionar essa opção, regressou ao Porto em 2022, fez uma grande temporada, foi campeão, destacou-se, foi dos melhores jogadores do campeonato e foi transferido para o Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros. Meus amigos, fala-se agora no Vitinha para clubes como o Real Madrid, por exemplo. O Vitinha tem sido muito associado ao Real Madrid, para ser possível reforço do Real na próxima época. É um mágico, malta, é um mágico, talvez é dos melhores jogadores portugueses da atualidade, pelo menos nesta época. É um criador incrível no meio campo do PSG e faz uma dupla absolutamente incrível com o João Neves. E portanto o Vitinha é a 8ª maior venda do Porto, vendendo assim o Porto para o PSG por 41 milhões de euros. A 7ª maior venda do Porto, falamos aqui de um craque colombiano, James Rodríguez, ele que foi vendido em 13-14 para o Mónaco por 45 milhões de euros. James Rodríguez também é um dos meus jogadores favoritos desde que passou no Futebol Clube do Porto. James era um jogador absolutamente incrível, era o verdadeiro criativo naquela equipa. O Porto tinha Varela, Hulk e Falcão e atrás tinha James. Meus amigos, o James a jogar a 10 naquela equipa era absolutamente incrível. James Rodríguez é um craque da cabeça aos pés. Foi uma contratação que o Porto fez até baratinha, creio que custou 6 milhões e meio ao Banfield da Colômbia, e hoje em dia claramente é dos melhores jogadores da história da Colômbia, é o melhor jogador da Colômbia, é um jogador absolutamente fantástico e desde quando passou pelo Porto, meus amigos, era um jogador absolutamente incrível. Portanto, o James Rodríguez é aqui a 7ª maior venda da história do Porto, venda do Porto assim para o Mónaco em 13-14 por 45 milhões de euros. 6ª maior venda do Porto, falámos aqui de Mangala, central francês, que foi na altura vendido para o City em 14-15 por 45 milhões de euros. Foi também uma grande venda do Futebol Clube do Porto. Mangala, que creio que na altura o Porto foi contratá-lo ao Troyes de França, se não estou enganado, foi contratado por um valor muito baixo, era um central promissor, foi uma grande promessa, uma grande revelação e portanto, meus amigos, Mangala é aqui a 6ª maior venda do Futebol Clube do Porto, sendo vendido para o City por 45 milhões de euros, ele que por curiosidade hoje joga também em Portugal, mas no Estoril de Praia. A 5ª maior venda do Futebol Clube do Porto, falamos aqui de Éder Militão, jogador que foi vendido em 19-20 para o Real Madrid por 50 milhões de euros. Foi um central incrível quando passou pelo Futebol Clube do Porto, era um central que era visto como uma promessa incrível no Brasil, no São Paulo. O Porto comprou por 8 milhões e meio ao São Paulo, à formação tricolor, depois acabou por fazer apenas uma época no Porto, acabou por se destacar, jogou algumas vezes a central, outras vezes a lateral direito. Era uma época em que essa defesa do Porto, meus amigos, tinha Militão, Pep, Alex Telles, Felipe, minha nossa, era uma defesa absolutamente incrível, e portanto Éder Militão acabou por se destacar e acabou por ser transferido para o Real Madrid
uma época depois, na época 19-20, por cerca de 50 milhões de euros. E é assim a quinta maior venda da história do clube. A quarta maior venda da história do Porto, meus amigos, falamos de um negócio mais recente neste mercado de inverno. Falamos de Galeno, que é a quarta maior venda da história do Porto, por 50 milhões de euros no mercado de inverno 24-25 para o Al Ahly. Ele que acabou por ser vendido agora neste mercado de inverno. Galeno que custou assim aos cofres do Al Ahly 50 milhões de euros. É um jogador que teve, olhando assim para os números, foi um jogador que teve números muito interessantes sempre que passou pelo Futebol Clube do Porto. Teve muitos golos, muitas assistências, exibições muito boas em alguns jogos, exibições muito más noutros. Foi um jogador que ao longo destes últimos tempos foi sempre sendo muito criticado pela massa adepta do Futebol Clube do Porto. Nunca foi um jogador muito consensual no meio dos adeptos, no meio dos sócios, mas foi um jogador que lá está, em termos de números, teve sempre números bem interessantes em praticamente todas as épocas que passou pelo Futebol Clube do Porto. Acabou por ser uma época ou duas emprestado ao Braga. O Porto, naquela altura da venda de Luís Dias, voltou a comprar o Galeno e agora vendeu no mercado de inverno para o Al Ahly por 50 milhões de euros e é a quarta maior venda da história do clube. A terceira maior venda do Porto, meus amigos, falamos aqui de um craque colombiano, Luís Dias. Luís Dias que rendeu assim ao Porto cerca de 53 milhões de euros para o Liverpool. Ele que foi vendido na época 21-22, creio que fez apenas 2 temporadas no Futebol Clube do Porto. Foi um jogador que na primeira época, quando chegou do Júnior Barranquilla, teve muitas dificuldades para ser titular na equipa do Futebol Clube do Porto. Era um jogador que era suplente do PP, né, se eu me lembro, e portanto foi um jogador que chegou, destacou-se. Na primeira época teve algumas dificuldades e na época assim, meus amigos, explodiu, rebentou, destacou-se claramente e foi transferido, foi vendido para o Liverpool por 53 milhões de euros. A venda foi por 45, mas o Liverpool colocou mais 15 por objetivos, que neste momento chegou já aos 53 e portanto é assim a terceira maior venda da história do Futebol Clube do Porto, Luís Dias. Vamos avançar aqui para as últimas duas vendas, que são as duas maiores vendas da história do Porto. Falamos da segunda, que é Otávio. Otávio foi vendido para o Al Nassr em 23-24 por 60 milhões de euros. Meus amigos, Otávio foi dos jogadores mais importantes que passou nos últimos anos no Futebol Clube do Porto. É um jogador que ainda faz muita falta nesta equipa. É um jogador que, por exemplo, nesta equipa atual do Porto, fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença, malta. Não só era titularíssimo, não só porque tem muita qualidade, mas também pela experiência, por aquilo que ele sabe o que é ser Porto, pela garra que tem. É um jogador absolutamente incrível. É um jogador que teve anos absolutamente fantásticos no Porto. Era um jogador que deixava tudo em campo, um jogador muito criativo. Naquele lado direito era o motor da equipa, digamos assim, era o motor da equipa do Porto. Foi um jogador fundamental para Sérgio Conceição, acabou por ser em 23-24. Recordo-me perfeitamente da venda que deu muita polémica. A venda do Otávio para o Al Nassr. O Sérgio Conceição ficou furioso quando soube. Até o Otávio, até depois, quando foi ao Olival se despedir, relembrou que o Sérgio Conceição estava chateado com ele, estava furioso de o perder, porque era um jogador importantíssimo na equipa do Porto. E então Otávio é a segunda maior venda da história do Porto, vendendo o Porto assim para o Al Nassr por 60 milhões de euros, que era o valor da cláusula 23-24. E vamos falar agora aqui da maior venda da história do Porto. Falamos aqui da mais recente venda, Nico Gonzalez. Ele que foi vendido nos últimos dias no mercado para o Manchester City neste mercado de inverno. Era um jogador verdadeiramente crucial naquele meio campo da equipa do Porto. O Nico que chegou há 2 épocas, vindo do Barcelona por 8 milhões e meio. Era um jogador que chegou ao Porto. A primeira época teve dificuldades. Esta época agora estava-se a destacar claramente. Era o melhor jogador do plantel do Porto, o jogador mais criativo, o jogador mais influente da equipa do Porto, e acabou por ser vendido agora para o City. O City comprou o Nico por 60 milhões de euros. Foi sem dúvida um grande reforço para a equipa do Guardiola, mas por outro lado foi uma grande perda para a equipa do Porto. Nico Gonzalez foi vendido para o City por 60 milhões de euros. O City praticamente bateu a cláusula, portanto Nico Gonzalez é a maior venda da história do Porto, vendendo assim o Porto por 60 milhões de euros para o Manchester City. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de arrebentar com o like, sim, que é muito importante. Já sabem que dá aquele apoio fantástico. Se querem mais vídeos destes, de vendas, de compras, até mesmo de mercado de transferências, manifestem-se aí, deem o vosso feedback, que eu assim trago mais e sei que vocês gostam, e coloco todos os dias às 18 horas um novo episódio de mercado de transferências ou até de transferências do Porto, Benfica e do Sporting, ok? Não se esqueçam de arrebentar com o like, subscriçãozinha e ativem o sininho, que é muito importante, dá aquele apoio, dá aquela ajuda ao canal, e é isso, malta, ok? Eu sou o Master V, vejo-te a ti no próximo episódio, espero que tenhas curtido e tchau, tchau, meus amigos.